Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E antes de mais nada, deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal. Esse que é um canal que a gente está fazendo as nossas aulas online. E aqui é um canal de filosofia. E hoje nós vamos falar de mais um clássico. A gente tinha falado dos sofistas, falamos de Sócrates, e agora vamos falar um pouquinho de Platão. E se tudo der certo, na sequência vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Legal? Então, vamos pegar aqui então, quem foi Platão, né? Platão está aqui 427 a 347 a.C., certo? Ele é um filósofo bem importante, né? Ele é um dos filósofos, basicamente, da cultura filosófica, ele é um dos mais importantes, a gente vai falar um pouquinho dele. Antes dele, então, a gente tem quem? Os filósofos de Mileto, que a gente já falou, que é os pré-socráticos, que falam um pouquinho a teoria para explicar a natureza e a substância do cosmos, que é a arqué e a physis. Também nós temos Heráclito, que argumenta que tudo está em estado de fluxo ou de mudança ou em movimento, né? Heráclito vai falar da questão que se você pisa no rio 2 vezes, o rio não é o mesmo. Protágoras, que diz que a verdade é relativa. Na sequência a gente tem aqui Aristóteles, que diz que podemos encontrar a verdade ao observar o mundo, certo? Vou cair desse lado de cá, facilitar para não tampar a visão de vocês, certo? Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Então vamos acompanhar aqui Platão, né? Então, os alicerces da filosofia ocidental. Então aqui no Ocidente a gente tem Platão como nosso alicerce, como nosso conhecimento, assim, de grande importância. Então Platão e Aristóteles são duas figuras históricas muito importantes para a filosofia. Então ele nasce em Atenas, né? Ele pertencia a uma das mais nobres famílias atenienses. Seu nome verdadeiro era Aristócles, né? Mas devido à sua constituição física recebeu o apelido de Platão, termo grego que significa ombros largos. Foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o maior e mais sábio e justo dos homens. Então há quem diga também que, inclusive, que o Sócrates é o próprio Platão, não temos certeza. Há várias discussões que quem realmente era Sócrates. Depois da morte de seu mestre, Platão empreendeu inúmeras viagens, período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Por volta de 387, retornou a Atenas, ele volta para Atenas e funda sua própria escola filosófica, a Academia, nos jardins construído por seu amigo Academos, né? A maior parte do pensamento platônico nos foi transmitida por intermédio da fala de Sócrates nos diálogos socráticos, escrito pelo próprio Platão. Seu pensamento é tão vasto e sua influência tão importante que dera origem a uma expressão famosa: toda filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Então, quer dizer, olha que bacana. Então, tudo que a gente tem então de Platão, tudo que nós temos de filosofia é por culpa de Platão, ele quer dizer assim, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Então, Platão. É filho de uma nobre família e seu verdadeiro nome é Aristócles. A gente já falou um pouquinho dele. Então a Academia de Platão é uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Certo? Platão, diferentemente de Sócrates, tinha o hábito de escrever sobre suas ideias. Foi ele quem resgatou boa parte do pensamento de seu mestre Sócrates. Platão não andava promovendo debates pelos locais públicos com seu mestre, mas ao contrário fundou-se uma academia de filosofia. Devido a isso, Platão era mais restrito, pois para chegar a ele somente quem pudesse entrar na academia, ou seja, os filhos dos aristocratas da época. Então, diferente de Sócrates que andava na rua, né? Sócrates ele andava na rua e ensinava. Só que assim,
Platão já era mais, ele era mais exigente, né? Ele exigia um pouco mais, né? Da questão de como você vai receber esse estudo. Então ele cobrava, vamos dizer assim, tá? Para entrar lá na escola de Platão não era tão simples quanto se parece, tá bom? Então vamos lá. Então, do mundo sensível das opiniões ao mundo inteligível das ideias. Então nós temos um dualismo, né? Nós temos duas coisas aqui que a gente precisa entender. Então, segundo Platão, os sentidos, sentido, que a gente sente, só podem nos fornecer o conhecimento das sombras, da verdadeira realidade. E através deles só conseguimos ter opiniões. Então, quer dizer, ele está dizendo que o mundo da opinião é um mundo muito raso. É um mundo que o que você conhece aqui não é nada, é sombra daquilo que realmente é verdadeiro. E ele diz aí, o conhecimento verdadeiro se consegue através da dialética, que é a arte de colocar à prova todo o conhecimento adquirido, purificando-o de toda imperfeição para atingir a verdade. Então, ou seja, para atingir a verdade, você tem que realmente fazer com que o conhecimento seja colocado à prova. Né? Para atingir a verdade não é tão simples quanto se pensa que é. Então vamos voltar aqui no nosso material. Então, no dualismo platônico, nós temos aqui dualismo platônico. Como grande parte dos pensadores de sua época, Platão também enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e de Heráclito, ou seja, sobre o problema da permanência e da mudança, da unidade e da multiplicidade. Então, é mais ou menos o que a gente já viu lá atrás, né? Que um fala que tudo está em movimento e outro fala que a realidade ela é uma só. Em sua doutrina, conhecida como teoria das ideias, Platão procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. Assim, para ele, existem duas realidades. Então, você tem aqui o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, vamos ver o que é o mundo sensível? Corresponde à matéria. E o que é o mundo inteligível? Corresponde às ideias. No mundo sensível, compõe-se das coisas como a percebemos na vida cotidiana, isto é, pelas sensações. E o mundo inteligível, que são sempre as mesmas para o intelecto. Então, o mundo sensível é o mundo que a gente está aqui, vivendo agora. E o mundo inteligível é o mundo das ideias, é o mundo que está fora. Assim, as coisas e fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis, certo? Olha aqui, ou seja, assim as coisas e fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. Então as coisas que estão aqui ela muda, não permanece a mesma, tá? É como Heráclito falou, nós estamos num mundo de constante mudança. Então tudo que está aqui são meramente mudanças. O que aconteceu ontem já não pode acontecer hoje, tá vendo? E aqui no mundo inteligível, que são sempre as mesmas coisas para o intelecto, de tal maneira que nos permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. O mundo de Parmênides. Todas as ideias derivam da ideia do bem. Então, ele tem até um exemplo muito interessante. Então, o que é esse dualismo platônico? Existe um mundo fora, o mundo das ideias, que é um mundo onde tudo é perfeito. E o mundo sensível é o mundo que está aqui embaixo. É o mundo que é cópia desse mundo das ideias. Entendeu? Então, ou seja, olha na nossa pirâmide. Então você tem lá no mundo das ideias, as ideias eternas. Tudo que é do bem, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que não muda. E aqui a ideia do mundo sensível é derivado disso. Observe que a concepção dualista de Platão, também conhecido como teoria das ideias, opera uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores, ao situar o ser verdadeiro fora ou separado do mundo sensível. O que ele quer dizer? O mundo, tudo que é verdadeiro, tudo que é perfeito, tudo que vamos colocar assim, próprio de ser, está no mundo das ideias. Então lá no mundo das ideias, que nem eu já expliquei na sala de aula, a questão da cadeira, existe uma cadeira perfeita. Nessa cadeira perfeita, se você for, de repente você vai para uma sociedade nesse planeta que nunca viu ninguém, não sabe de nada, mas
De repente eles têm um lugar para sentar. E é uma cadeira. Você sabe o que é uma cadeira porque você conhece aqui no nosso mundo ocidental. Mas lá no mundo fora, vamos supor, lá numa ilha, lá na Polinésia, eles nunca viram uma cadeira. Só que eles têm um objeto para sentar. Então, mas como que eles sabem que é uma cadeira? Porque no mundo das ideias existe a cadeira perfeita. Tá certo? No mundo das ideias existe uma cadeira perfeita. E eles têm esse conhecimento dessa cadeira perfeita. Que é separado, né? Então ele fala assim, ó. Vamos de novo. Opera uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores ao situar o verdadeiro fora ou separado do mundo sensível. Isso não ocorria nos filósofos pré-socráticos. Olha lá de novo, ó. Filósofos pré-socráticos que buscavam a arqué das coisas nas próprias coisas. E nem em Sócrates, para quem a essência ou ser verdadeiro também encontrava-se nas coisas. Então, a gente tem uma questão aqui muito interessante, que é a questão das coisas. De como que as coisas funcionam, certo? De como que tudo funciona. Certo? Aqui, então vamos lá. Então aqui só para retomar, então o mundo das ideias, eu acho que não saiu no vídeo, e o mundo sensível, tá aqui. Então no mundo das ideias a gente tem o mundo perfeito, o mundo verdadeiro, e no mundo das ideias, que é aqui no nosso, que é o nosso, onde a gente vive, onde está tudo, que é cópia, vamos colocar assim, que é cópia de tudo. Isso significa que para esses filósofos ser verdadeiro é imanente, olha lá, isto é, encontra-se nesse mundo e se confunde com ele, enquanto para Platão é transcendente, ou seja, encontra-se separado dele. Que o ser verdadeiro é imanente. Então, para os filósofos pré-socráticos, ele é imanente, ele emana de alguma coisa. Só que para Platão ele é transcendente, porque ele está fora, ele transcende os limites. Ele está transcendendo o limite. Então a teoria das ideias é mais ou menos isso. Então lá no mundo das ideias é tudo transcendente, está tudo bonito, tudo perfeito lá. E aqui no nosso mundo ele é imanente. Então vamos lá, continuando. Vamos ver aqui. Então, vamos avançar. Platão e a teoria das ideias. Então tá aqui. A gente colocou aqui, estou fazendo uma mistura entre livro didático e o material que eu preparei. Correto? Então, vamos ver. Então, ele procura explicar como se desenvolve o conhecimento humano. O processo de conhecimento se desenvolve por meio da passagem progressiva do mundo das sombras e aparências para o mundo das essências, o mundo das ideias. Então, o mundo das sombras é o mundo que está aqui, ó. É o mundo que está aqui, que a gente vive agora. E o mundo das essências e das ideias é o mundo transcendente que Platão já falou, que é o mundo das ideias. Olha aqui no nosso slide. O mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Como eu falei, existe uma cadeira ideal, existe uma mesa ideal. Nascemos com esses conceitos, com os conceitos dessas formas ideais em nossas mentes. Então ele está dizendo que a gente já sabe, a gente só tem que botar para fora. O mundo ilusório em que vivemos, o mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais. Olha aqui. Então existe uma cadeira perfeita no mundo das ideias, a gente sabe disso, mas a gente ainda tem que colocar isso para fora. Só que o mundo que a gente está vivendo agora é o mundo que é a cópia do mundo das ideias. Então nada aqui é perfeito. Eu não sou perfeita, essa caneta não é perfeita, esse livro não é perfeito. Então é isso que ele está dizendo. Reconhecemos as coisas do mundo reconhecemos coisas no mundo como cães, porque reconhecemos que são cópias imperfeitas dos conceitos em nossas mentes. Tudo nesse mundo é uma sombra de uma forma ideal no mundo das ideias. Vamos lá, então Platão está dizendo o seguinte, que lá no mundo das ideias, no mundo perfeito, no mundo transcendente, o mundo que está fora daqui, existe tudo que está lá é perfeito. E tudo que está aqui é cópia do mundo das ideias, que é imperfeito. Muito bem, vamos lá. O raciocínio levou Platão a uma única conclusão. Deve haver um mundo de ideias ou formas totalmente separado do mundo material. Lá, a ideia do triângulo perfeito, ao lado das ideias de cama e de cão perfeitos, existiria. Ele conclui que os sentidos humanos não conseguem perceber tal lugar. Ele só nos é perceptível pela razão. Platão foi mais além ao afirmar que o reino das ideias é de fato a realidade, e o mundo que nos cerca é moldado por essa outra realidade.
Então, no mundo das ideias é a realidade verdadeira, perfeita, tudo tá lá bonitinho. E aqui tá aqui é só outra realidade. Para ilustrar seu pensamento, Platão apresentou o que se tornaria conhecido como teoria da caverna. Ele nos convidou a imaginar uma caverna na qual as pessoas estão aprisionadas desde o nascimento, amarradas, encarando a parede ao fundo, na escuridão. Eles só podem olhar para frente. Atrás dos prisioneiros há uma chama brilhante que lança sombras na parede para a qual eles olham. Há também uma plataforma entre o fogo e os prisioneiros, na qual pessoas andam e exibem vários objetos de tempos em tempos, de modo que as sombras desses objetos são lançadas na parede. Tais sombras são tudo o que os prisioneiros conhecem no mundo, e eles não têm noção alguma sobre os objetos reais. Se um prisioneiro conseguir desamarrar e se virar, verá ele mesmo os objetos. Mas depois de uma vida de confinamento, ele provavelmente ficará muito confuso e talvez fascinado pelo fogo. E muito provavelmente se voltará de novo para a parede, a única realidade que conhece. É a questão do mundo da caverna, então eles estão presos dentro da caverna, eles estão virados para a parede. Tá? Então, na parede aqui, ó, por exemplo, tem uma parede aqui na minha frente. Então eu tô preso, eu tô acorrentado aqui atrás. Então, eu tô acorrentado aqui, tem uma corrente aqui, e eu tô olhando para a parede. E tudo que eu estou vendo na parede é sombra do que está lá fora. Então tudo que eu conheço do mundo lá fora é o que eu estou vendo aqui na parede, na minha frente. Mas a gente vai dar um exemplo sobre isso. Mas vamos retomar aqui uma outra parte importante do nosso livro. Aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Então, não sei se vocês conseguem me ver aqui. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Muito bem. O demiurgo e o mundo. Apesar de seu dualismo, né? O dualismo platônico fala do mundo das ideias e do mundo das sombras. Platão supôs a existência de uma terceira realidade, a qual teria operado apenas na criação do mundo. Como argumento filósofo no diálogo Timeu, tudo que foi gerado deve ter tido um princípio gerador, uma causa. Portanto, o universo, no caso que ele está falando é o mundo sensível, teria surgido por obra de um demiurgo, palavra de origem grega que significa aquele que faz, que constrói. Olha aqui. Então, o demiurgo é alguém que criou tudo isso. Então, o demiurgo é alguém que criou. De acordo com essa doutrina, para construir o universo, o demiurgo agiu como um artesão. Buscou as ideias eternas do mundo inteligível como um modelo. E como elas, deu a forma à matéria indeterminada, criando assim um mundo sensível. Isso quer dizer que as ideias e a matéria já existiam antes, compondo junto com o demiurgo as três realidades fundamentais da cosmogênese platônica. Então, ele está dizendo que o demiurgo, junto com o demiurgo, tudo que a gente já tem, alguém fez. Né? Então, ou seja, esse artesão, ele está dizendo que esse artesão, esse demiurgo, ele buscou lá do mundo das ideias, tudo que era perfeito, e colocou nesse mundo sensível. Tá aqui, ó. Olha aqui, vou falar de novo, ó. Ele buscou as ideias eternas do mundo inteligível como modelo, e com elas deu a forma à matéria indeterminada. Tá aqui, ó. Criando assim um mundo sensível. Isso quer dizer que as ideias e as matérias já existiam antes. Então vamos lá. Então ele está dizendo que como o demiurgo é o criador, é esse cara que constrói, então ele está dizendo que, ou seja, tudo que está lá no mundo das ideias já existiu, e esse demiurgo foi lá, pegou o modelo, trouxe para cá e criou esse mundo sensível que a gente conhece. Platão disse que tudo que nossos sentidos apreendem no mundo material não passa de imagens na parede da caverna, ou seja, são simples sombras da realidade. Então, olha como que ele está trabalhando a questão do mundo das ideias. Então ele está dizendo que o que a gente sabe, tudo que a gente aprende, gente, é uma sombra do que está no mundo das ideias. Essa crença é a base de sua teoria das formas. Para cada coisa na Terra que temos o poder de aprender com o nosso sentido, há uma correspondente, ou uma forma, ou uma ideia, certo?
uma eterna, perfeita realidade daquela coisa, no mundo das ideias. Tentou entender? Vamos lá. Então, olha o exemplo que ele está dando aqui. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Segundo a teoria das formas de Platão, todo cavalo encontrado no mundo à nossa volta é uma versão menor de um cavalo ideal, ou perfeito, que existe no mundo das formas ou ideias, um reino que os humanos só podem acessar por meio da razão. Então, presta atenção, ele está dizendo ali, ó, essa crença é a base de sua teoria das formas. Para cada coisa na Terra que temos o poder de aprender com nossos sentidos, há uma correspondente, no caso uma forma, uma ideia, uma eterna e perfeita realidade daquela coisa, no mundo das ideias. Então ele está dizendo que tudo que nós aprendemos aqui é cópia do mundo das ideias. Vamos lá. Então, como o que aprendemos pelos sentidos é baseado em uma experiência de sombras imperfeita e incompleta da realidade, não podemos ter um conhecimento real das coisas. No máximo podemos ter opiniões, mas conhecimento genuíno só pode vir do estudo das ideias. E é isso só pode ser alcançado pela razão. Essa separação em dois mundos distintos, uma aparência e o outro, do que Platão considerou como realidade de fato, solucionou o problema da busca de constantes no mundo aparentemente em transformação. Então, ele mudou um pouquinho, né? Ele mudou um pouquinho como que o mundo existe, porque ele está colocando que realmente tudo, nós temos dois mundos distintos, um da realidade e um que está aqui, que é o mundo sensível. O mundo material, vou pegar aqui o mundo das ideias. O mundo material pode estar sujeito a mudanças, mas o mundo das ideias é eterno e imutável. Prestem bem atenção. O mundo das ideias de Platão é eterno e imutável. Ele não muda nunca. Platão aplica sua teoria não apenas às coisas concretas, como camas e cães, mas também a conceitos abstratos. No mundo das ideias de Platão há uma ideia de justiça, que é a justiça verdadeira, enquanto todos os exemplos de justiça no mundo material ao nosso redor são apenas modelos ou variantes menores. De novo, o mesmo é verdadeiro em relação ao conceito de bondade, que Platão considera ser a ideia suprema e o objetivo de toda investigação filosófica. Ele está dizendo que a ideia de justiça que nós temos aqui nesse mundo material, ela não é perfeita. Lá no mundo das ideias existe uma justiça perfeita. Lá também existe um conceito de bondade perfeito, que é supremo, que é o objetivo que a gente quer alcançar, gente. É isso que ele está dizendo. Esse é o objetivo que a gente quer alcançar. O conceito de bondade, o que é bom, o que é belo, né? Tudo que está lá no mundo das ideias é bom, é belo e a gente quer alcançar. Essa é a investigação filosófica que a gente quer. Certinho? Então vamos lá, alegoria da caverna. Vamos lá. Na alegoria da caverna, a gente vai entender o que é esse mundo sensível, o mundo inteligível. Olha aqui, ó. Aqui tá os prisioneiros, que eu expliquei. Eles estão aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá bem aqui, perto da minha cabeça aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui. E aqui tá vendo, eles estão vendo as sombras. Então você tá vendo aqui, ó, tudo que tá sendo projetado aqui. Aqui tá o fogo. Então, o que eles estão vendo aqui é sombra, não é real, é imperfeito, tá vendo? Ó? Aqui seria o mundo das ideias. Ó. Aqui é onde está esses homens segurando essas imagens, seria o mundo perfeito. Só que quando ele sai da caverna, aqui, ó, alguns conseguem escapar da caverna, então eles vão realmente conhecer o mundo. Né? Platão distingue dois tipos de conhecimento, o sensível e o inteligível. As sombras, tá aqui, a aparência sensível das coisas. As marionetes, a representação de animais, plantas. O exterior da caverna, a realidade das ideias. Então, quando você sai da caverna, você alcança a realidade das ideias. O sol, suprema ideia de bem. Então, o sol, quando você escapa dessa caverna, você vai conhecer realmente a ideia de bondade. Então, a ideia de bondade é quando você alcança o sol. O muro representa a separação de dois tipos de conhecimento. Então, aquele muro que você viu no desenho, o sensível, as duas primeiras realidades, e o inteligível, as duas últimas realidades. Então, tá aqui. Eu vou deixar depois esse material disponível para vocês,
Então aqui as duas primeiras realidades e as duas posteriores realidades, certo? Então tá aqui. Então qual que seria elas? As sombras, né, a marionete, o exterior da caverna e o sol. Então vamos lá. Então o mito da caverna. Então o que significa esse mito da caverna? Então ele corresponde a caverna corresponde ao mundo sensível onde vivemos, o exterior da caverna, a esfera inteligível. Então, quando você sai da caverna, a esfera inteligível, que é a razão. Você está buscando a razão. Fogo na caverna, reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias. Então, o fogo na caverna é o reflexo. Os prisioneiros, todos os que vivem sob o domínio dos sentidos e das opiniões. Então, quando a gente é prisioneiro na caverna, a gente só enxerga aquela sombra. A gente não busca conhecimento lá fora da caverna. Você tem que sair da caverna para buscar aquele conhecimento novo. Buscar o que é verdadeiro, buscar o que é bom, buscar o que é belo, o que é perfeito. Sombra projetada pelo fogo. São as sensações produzidas pelos sentidos que produzem as opiniões e as conjecturas. Então a sombra que você viu na caverna, que está sendo projetada, são as suas opiniões, que não é verdadeira. Porque se a sombra, ela quer dizer que ela não é verdadeira, nem perfeita. As correntes, nossos preconceitos e opiniões distorcidas pelos sentidos e pelos discursos de outras pessoas. Então as correntes é o que nos amarra. A gente tem que nos libertar de opiniões que não são corretas, que não são boas, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. O muro, a linha divisória entre as coisas sensíveis e suprassensíveis, certo? Então tá aqui, são o sensível e o suprassensível. Então nós temos que sair desse muro, certo? A confiança em nossos sentidos, nossas paixões e opiniões. Então tá aqui. Vamos lá, próximo slide aqui. Então, vamos lá. Platão e o mundo das ideias. Explicou o mundo das ideias através do mito da caverna, contido em A República, tá no livro, tá lá no livro A República de Platão. Então, o mundo das ideias. O que tem lá no mundo das ideias? O real, o suprassensível, causa do mundo sensível, causa o mundo sensível, contém ideias, o verdadeiro ser das coisas, possui hierarquia, a ideia de bem uno ocupa o ápice. Então, a ideia de bem de uno. E o mundo sensível não se aplica a si mesmo. Cópia imperfeita do mundo das ideias. Existe por participação. Platão argumentou que nossa concepção das formas ideais deve ser inata. Olha lá, quer dizer, inata quer dizer que já nasce com a gente. Ainda que não estejamos conscientes disso. Ele acreditava que os seres humanos são divididos em duas partes, corpo e alma. Presta atenção, corpo e alma. Nossos corpos possuem os sentidos por meio dos quais somos capazes de aprender o mundo material, enquanto a alma possui a razão com a qual podemos aprender o reino das ideias. Então, o nosso corpo aprende aqui, vai aprender, nossos corpos possuem sentidos, na qual somos capazes de aprender o mundo material. Nós aprendemos tudo porque a gente acaba tocando, pegando, acaba sentindo, cheirando, tudo isso faz parte. E a nossa razão faz com que a gente alcance o reino das ideias. Platão concluiu que a alma imortal e eterna habitou o mundo das ideias antes do nosso nascimento e ainda deseja retornar àquele reino após a morte, após a nossa morte. Então, antes da gente nascer, então ele está dizendo que a nossa alma já habitava esse mundo ideal, esse mundo perfeito, certo? E mesmo agora vivendo, a gente quer voltar para lá. Platão está dizendo que a gente volta para esse reino onde tem tudo perfeito, onde tem os conceitos de bondade, o conceito de verdade, o conceito de ideia, de perfeição. Por isso, as variantes de ideias que o mundo dos sentidos apresenta nos soam como uma reminiscência. Ou seja, a gente vai voltar para lá. Rememorar as lembranças inatas dessas ideias exige razão, um atributo da alma. Então olha que legal, que bacana. Então ele está dizendo que é um atributo da nossa alma querer voltar para esse conhecimento inato. Rememorar lembranças inatas dessas ideias exige razão, um atributo da alma. Então só a alma que consegue atingir a razão. Platão, assim como seu mestre Sócrates, acreditava que o conhecimento era inato ao ser humano, ou seja, todo o conhecimento estava na pessoa, bastava exercitar ou refletir para relembrar as respostas dos questionamentos. Então, esse conhecimento já está na gente, ele nasce com a gente, só que a gente precisa fazer um esforço para relembrá-lo, certo? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso livro. Deixa eu pegar aqui.
o nosso livro. Desculpa o erro. Processo do conhecimento. Vamos lá. Vamos pegar aqui. A teoria das ideias também costuma ser estudada em seus aspectos epistemológicos, como teoria do conhecimento. Isso porque nessa doutrina Platão propõe que conhecer a verdade implica um processo de passagem progressiva do mundo sensível, o mundo das aparências, para o mundo das ideias, o mundo das essências ou seres verdadeiros. Como a gente está repetindo, só para a gente deixar claro. Porque esse material, tanto dos slides quanto esse material, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem baixar, para vocês poderem fazer as lições. A primeira etapa desse processo é denominada pelas impressões ou sensações advindas dos sentidos. Então, o primeiro processo é esse. Quando a gente começa a sentir, a gente vai vir desse processo, né? O primeiro processo de dominar os sentidos, então tá aqui. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela opinião, doxa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, doxa, que temos da realidade, isto é, o saber que se adquire sem uma busca metódica. Ele está dizendo que assim, olha só, que o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe, a gente busca por causa das sensações. A criança, quando ela começa a crescer, ela vai conhecendo, ela vai adquirindo conhecimento através das sensações, certo? Uma criança pequena vai conhecer através das sensações. Só que muitas vezes isso não é totalmente verdade, certo? Muito bem, continuando. O conhecimento, porém, para ser autêntico, deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião, e penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. Então, para a gente conhecer realmente o mundo, para a gente conhecer o verdadeiro, a gente tem que penetrar na sabedoria racional, tem que buscar a razão verdadeira. Tem que buscar a razão, porque é ela que faz com que a gente realmente conheça. Para atingir esse mundo, o ser humano não pode ter apenas amor às opiniões, filodoxia, precisa possuir amor ao saber, filosofia. Olha que bonitinho. Então quer dizer, você não, opinião, gente, que nem a gente falou, opinião, muitas vezes cada um tem a sua. E muitas vezes a opinião ela é imperfeita. O método proposto por Platão para realizar essa passagem e atingir o conhecimento autêntico é a dialética. Muito bem. Equivalente aos diálogos críticos de Sócrates, a dialética socrática platônica consiste basicamente na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela. Ou seja, na afirmação de uma tese qualquer seguida de uma discussão e negação dessa tese com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, permitindo uma ascensão até as ideias verdadeiras. Então, ou seja, o método é o seguinte: você vai pegar uma tese, vai procurar uma ideia e vai debatê-la. Então você vai contrapor até você chegar numa terceira opinião, vamos colocar assim, né? E aí você consegue chegar em algo que seria verdadeiro. Então, na verdade, o que é? É o diálogo. Você fala, o outro fala, a gente chega numa ideia em comum, certo? É uma tese, é uma discussão, tá certo? Pela explicação de Platão, nesse processo vamos recordando as verdadeiras, eternas e imutáveis que já haviam sido contempladas por nossa alma no mundo das ideias. Então, conforme você vai discutindo, conforme você vai debatendo, você vai perceber que você vai lembrar, você vai rememorar coisas que estão inatas em você, que estão dentro de você, e você vai conseguir atingir um conhecimento verdadeiro. É isso que ele quer dizer. Antes da nossa existência material. Então, quer dizer, antes de você existir, como eu já falei, existe um processo inato e é aí que você vai alcançar a sabedoria. Então, você já nasce sabendo. Você já nasce sabendo. Certo? Voltando aqui. Você já nasce assim, não é que você nasce sabendo, desculpa, vamos corrigir. Você nasce com isso dentro de você, segundo Platão. Você tem que fazer isso, botar para fora, tá certo? Você tem que buscar racionalizar tudo isso e chegar num conceito. E esse conceito é os conceitos que, segundo Platão, a gente já nasce, que são os conceitos que existem no mundo perfeito das ideias. E a gente tem que botar para fora, certo? Vamos ver aqui. Vamos ver o mito da caverna. Então, o mito da caverna. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada nesse mito da caverna.
Explicação. A gente já falou da explicação desse mito. As sombras que os homens enxergam no fundo da caverna representam as aparências da realidade, não a realidade em si, a gente viu lá na imagem. Mas aqueles homens que foram desde a infância acostumados a crer que as sombras eram realidade não podiam imaginar que a realidade verdadeira estava lá fora. Então quer dizer, você ficou amarrado ali e o que você está vendo é o que você acha que é real. Você está olhando para sua frente, as imagens estão à sua frente, está real. Quando um desses homens consegue escapar da caverna e tem contato com o mundo verdadeiro, ele percebe que as projeções na parede nada mais são do que uma ilusão, pois a realidade das coisas era outra. O homem cai em si e entende que sempre foi enganado pelas sombras. Bem. O mito da caverna representa as etapas da educação de um filósofo, ao sair do mundo das sombras, das aparências, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Olha que bonito. Então a gente está saindo do mundo. A filosofia ensina isso, sair do mundo das aparências para o mundo verdadeiro. Após essa experiência, ele deve voltar à caverna para orientar os demais a assumir o governo da cidade. Muito bem. Dois pontos de vista a análise da caverna. Então nós temos um ponto de vista político, então o retorno do filósofo político que conhece a arte de governar. Muito bem. O epistemológico, quando o filósofo volta para despertar nos outros o verdadeiro. Então quer dizer, quando você sai da caverna, você tem dois pontos de vista, né? Você tem que você vai orientar os outros e quando você vai despertar o verdadeiro. Então por isso que eles falam que o verdadeiro, quem deveria ser o político de verdade, é o filósofo, porque o filósofo ele busca a verdade, certo? O filósofo ele busca conhecer o mundo verdadeiro, né? De acordo com essa alegoria, os homens prisioneiros desde pequenos encontram-se em uma caverna escura e estão amarrados de uma maneira que os obriga a permanecer sempre de costas para a abertura da caverna. E ele coloca assim: se saíssem da caverna e vissem as coisas do mundo iluminado, não as identificariam como verdadeiras ou reais. Isso levaria um tempo. Estando acostumado às sombras, às ilusões, teriam de habituar os olhos à visão do real. Primeiro olhariam as estrelas da noite, depois as imagens das coisas refletidas nas águas tranquilas, até que pudessem encarar diretamente o sol e enxergar a fonte de toda a luminosidade. Então, na verdade, o sol quer dizer a ideia de bem, a ideia do ser perfeito. É ele que vai iluminar você e você vai conhecer. Então, quer dizer, dois atributos aqui, o político e o epistemológico. Então, um você ajuda a governar e o outro você ajuda a ver o verdadeiro. Muito bem. Então vamos aqui. Opa, voltando. Desculpa. Olha a caverninha aqui. Eu fiz outro desenho para vocês. Olha que legal. Então, se você olhar aqui, ó, aqui você tem a sombra. Aqui você tem o fogo, né? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, quando ele sai, ele enxerga. Quer dizer, até você sair dessa caverna, você vai se acostumar. Então muitas vezes a gente tem vários exemplos de como buscar essa caverna. Então às vezes a gente vive no mundo, hoje politicamente falando, a gente vive no mundo onde cada um está vendo só uma ideia e não se abre para as outras ideias. Nós temos um problema ideológico aqui no Brasil hoje. Então, só para exemplificar, mesmo hoje o governo que está governando o Brasil, ele não pode mais ser simplesmente só ideológico, baseado nas ideias dele. Ele tem que sair dessa caverna e enxergar que existe uma diversidade de pessoas, de ideias. E ele tem que abraçar, ele tem que conhecer todo mundo e respeitar todo mundo, certo? Muitas vezes não é o que acontece. Aqui, desculpa, o computador está um pouquinho lerdo. Estamos quase acabando. Então aqui, olha que legal. Ei moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer, estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí. Você está atrapalhando, lá vem outra. Aí bravo, tá vendo? Eles estão enxergando a sombra aqui, ó. Bravo, lindo. E aí, ora, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. Quer dizer, ele está falando para admirar quem é o dono dessa sombra. Você que está enganado, a vida está ali, ó. Olha, eles continuam vendo que eles estão. Para eles, essa é a realidade aqui, ó. Essa é a realidade aqui no canto da imagem. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades para vocês. Ou seja,
ele está mostrando que que não é, de fato, o verdadeiro que está ali, certo? Tá mostrando que de fato não é o que está ali. Deixa eu ver aqui. Então, para a gente ir chegando aqui à conclusão. Então vamos pegar aqui um pouquinho do que ele falou, que é o rei filósofo. Vou pegar aqui, reis filósofos. Vamos pegar aqui. Na juventude, Platão alimentou o ideal de participação política em Atenas. Está aqui, ó. Depois desiludido com a democracia ateniense, confessou: deixei-me levar por ilusões que nada tinham de espantosas por causa da minha juventude. Imaginava que, de fato, governariam a cidade reconduzindo-as dos caminhos da injustiça para a justiça. E prossegue falando de um novo ideal que adotou ao abraçar a filosofia. Então ele achou que aqueles que estavam governando realmente ia fazer certo, ia fazer bonito. Mas eles não fazem. E prossegue falando de um novo ideal. Né? Fui então irresistivelmente levado a louvar a verdadeira filosofia e procurar que somente a sua luz se pode reconhecer onde está a justiça na vida pública e na vida privada. Então ele buscou esse conhecimento, ele buscou a luz, saiu dessas sombras e ele viu que realmente quem poderia governar é realmente quem tem esse conhecimento, quem conhece verdadeiramente a justiça, quem conhece o bom, quem conhece o belo. Assim, Platão elaborou uma doutrina política, segundo a qual somente os filósofos, eternos amantes da verdade, teriam condições de libertar-se da caverna das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade e da sabedoria. Repetindo, Platão elaborou uma doutrina segundo a qual somente os filósofos eternos, amantes da verdade, teriam condições de libertar-se das cavernas das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade e da sabedoria. Então, por isso que ele fala que quando o filósofo ele se liberta de tudo que é sombra, ele se liberta de tudo que não é verdadeiro, de tudo que é imperfeito, e ele alcança a verdadeira sabedoria, porque como a gente já explicou, ele vai lá, ele vai nesse mundo inato que está dentro dele, vai racionalizar, vai buscar realmente o que é justo, o que é certo e o que é eterno. Por isso, em seu livro, A República, ele imaginou uma sociedade ideal, governada por reis filósofos. Muito legal, né? Seriam pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia de bem. Tá aqui. Seriam pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia de bem. Vou ver aqui. Vou voltar aqui. Bom, para a gente terminar aqui, quase 50 minutos de aula. A alma é composta de 3 partes. A vegetativa, ou seja, ou apetitiva, né, desejo de prazer sensível. A irascível, superação do prazer sensível para obter o bem árduo, então é a ideia de buscar o bem. E a racional, corresponde ao cérebro. Superior deve subjugar as outras. Então a racional, quando você usa a razão, lógico, você consegue atingir várias coisas, você consegue atingir um conhecimento perfeito ou um conhecimento correto. Platão, Sociedade, Política e Arte. Constrói um modelo de sociedade justa. Conceito de justiça de Platão. A cada um faça o que lhe compete fazer. A justiça só existe exteriormente se existir antes interiormente na alma. Então ele está dizendo que cada um, a justiça, que nem ele falou, o conceito de justiça é um conceito perfeito, é um conceito bom, é um conceito grande, né, que está lá no mundo das ideias, que é um conceito que a gente tem que tentar buscar atingir. A justiça só existe exteriormente se existir antes interiormente na alma. Então quer dizer, você só vai contemplar a justiça se ela já existir dentro de você. Se você for uma pessoa que busca a justiça, é lógico que você vai entender de fato realmente o que é a justiça, porque é uma coisa meio complicada, mas ela tem que estar dentro de você. O Estado deve ser governado por filósofos, que seriam as pessoas mais prudentes e honestas para alcançar o bem da cidade. Vamos lá? Então vamos ver. Modelo de sociedade justa modelo da sociedade justa, onde cada um deveria desempenhar uma função social. Então, filósofos. Então, seria a mente do Estado, tá aqui, seria a mente do Estado.
deveriam possuir a virtude da sabedoria. Então, quer dizer, por que ele fala que o filósofo é o filósofo que é importante? Porque ele é a mente, ele tem que buscar a virtude, a sabedoria, porque ele conhece como chegar no mundo das ideias, no mundo perfeito. Ele consegue imaginar esse mundo que está lá, ele busca essa justiça que está lá, que a gente falou lá atrás. Porque existe uma justiça perfeita, uma justiça boa, uma justiça que realmente, de fato, ela é presente e ela funciona. Então tá lá. Os guerreiros. O peito, o coração da sociedade. Então, quer dizer, os guerreiros que vão proteger a cidade, encarregados da defesa, não teriam direitos políticos, deviam possuir a virtude da fortaleza. E por último, os trabalhadores ou operários, encarregados da subsistência, não teriam nenhum direito político, exercitariam a virtude da temperança. Então, ou seja, quem governa é os filósofos, os guerreiros defendem a cidade, os trabalhadores mantêm a cidade. Então ele é um equilíbrio social. Você está vendo aqui no nosso vídeo, tá bom? Pessoal, valeu. Foi uma aula sobre Platão. Tentei resumir aqui o máximo que eu pude. A gente poderia ter falado muito mais, mas eu acho que pra gente concluir nosso trabalho tá aqui, tá bom? Eu vou publicar esse material para vocês, tanto o slide quanto o livro, né, as páginas do livro, para a gente poder estudar nas nossas aulas online. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? Mais uma vez.